Nós recebemos com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM a defensora pública Sandra Cristina Alves. E ela nos traz aqui o livro que estará sendo lançado na terça-feira na Ordem dos Advogados do Brasil. Vai ser pela manhã? No período da tarde. No período da tarde. 14 terça-feira, 17 horas. à tarde. É este livro aqui, Os Idosos São o Futuro. A Sandra Cristina é a organizadora do livro. O livro é escrito pelos conselheiros da defesa dos direitos da pessoa idosa. É isso? É isso aí, muito bom dia. Bom dia, Sandra, prazer enorme recebê-la aqui. Como é que surgiu essa ideia de colocar o livro e esse título, Os Idosos São o Futuro, hein? Como é que nasce, né? esse título? Bom dia, prazer tê-la aqui. Bom dia, prazer é todo meu. Bom dia, Mauro. Bom dia, Sandra. Olha só, o Conselho de Idosos se reúne, né? O Conselho Estadual se reúne aí mensalmente e a função do Conselho é discutir o que está acontecendo na sociedade e levar indicadores aí para o Poder Executivo agir em políticas públicas, né? E a gente está acompanhando as estatísticas e a mudança, né, da pirâmide etária no Brasil e discutindo a questão dessa mudança, inversão da pirâmide etária. Daqui 20 anos a gente tem aí a inversão, nós vamos ter uma população idosa maior do que a população adulta, né? Nós estamos fazendo essa inversão enquanto a França teve esse fenômeno em 145 anos, no Brasil vai acontecer em 45 anos. E aí dessa reflexão e discussão de previdência, toda a discussão social, né? Nós vamos ter que trabalhar até mais tarde, você não tem como se aposentar agora, pode contar aí mais uns 20 anos, 30 anos pela frente. Então, quem que é o futuro hoje dessa geração? E o público-alvo que a gente quer atingir aí é essa galera que está na faixa aí de 40 anos, de 45, de 50 anos, que é quem está, né, vai participar desse fenômeno de forma mais intensa, né? Inversão da pirâmide etária acontece em 20 anos, então é esse período de tempo que a gente tem para se programar e para mudar na sociedade alguma coisa, ver qual é a sociedade que eu quero quando eu for idoso. E daí surgiu o título, né? Os idosos são o futuro. Nós temos que participar ativamente desse processo. Agora o nosso tempo já está escasso. O que a gente consegue fazer quando a gente chega já nos 40, você fala assim, o que eu consigo fazer em 20 anos, né? Já vivi 2 vezes isso. Então, para o jovem lá com 15, 16 é difícil de explicar, mas para quem está em plena idade adulta, trabalhando, vivendo o que a gente está vivendo no cenário do Brasil hoje, tem que pensar. E o livro foi uma grata surpresa, assim, a organização, porque nós conseguimos, né, os conselheiros se dispuseram a escrever gratuitamente, a gente conseguiu um patrocínio privado para poder realizar a obra, e eles falaram sobre violência contra o idoso, sobre o aspecto do transporte, sobre o envolvimento dessas pessoas que estão envelhecendo no mercado de trabalho. E está sendo muito gostoso, assim, a união do conselho em trazer essas discussões, a resposta. Só a propositura do tema a gente vai lançar no próximo dia 31, mas só a propositura do tema já está chamando a atenção. Então a sociedade é um tema que a sociedade está carente de discutir. As pessoas querem discutir sobre isso, querem falar sobre envelhecimento, e a gente colocou na capa aqui, né? Idoso é aquele que tem mais de 60 anos, mas isso não implica em que a gente vá abrir mão de nada, né? Então na capa do livro a gente tem aqui pessoas idosas que têm mais de 60 andando de bicicleta, trabalhando com seu notebook, cada vez mais ativas na tecnologia. Então, estou muito feliz aí pela organização e divulgação do trabalho. Mauro Camargo. Doutora Sandra, essa inversão da pirâmide, e a gente ouvia há pouco tempo atrás que os jovens são o futuro do Brasil, vocês são o futuro do Brasil, quando se falava aos jovens, e de fato a inversão da pirâmide traz uma outra perspectiva para o futuro, né? Com certeza, em alguns aspectos as coisas vão melhorar muito, porque você vai ter mais conhecimento, mais experiência, mais vivência à disposição da sociedade, que é um fator interessante. Mas, por outro lado, existem os desafios. O desafio da saúde pública, o desafio do trabalho,
para esses idosos. Como é que está sendo essa discussão? É essa discussão que o livro organizado por você, Sandra, traz? É isso que está discutindo em Mato Grosso? Também, Mauro. O livro ele tem 12 artigos, então nós temos aí 12 temas. Um desses temas é a questão do trabalho, né? Do mercado de trabalho, como é que vai receber, como é que nós vamos nos preparar aí para esse momento. Evidente discriminação, né? O Brasil discrimina nas duas pontas. E eu tive a oportunidade de ser membro do Congresso Nacional e eu apresentei um projeto da primeira e da terceira idade. Quer dizer, dando benefício fiscal para quem contratasse jovens que são discriminados porque nunca tiveram experiência e para quem contratasse pessoas com mais de 40 anos. Vai ser engenheiro aí e ter mais de 40 anos e ver se você consegue emprego. Vai ser advogado aí, ter mais de 40 anos e ver se você consegue colocação. Quer dizer, no Brasil, o Brasil é interessante, ele discrimina nas duas pontas, ele discrimina o jovem e discrimina também as pessoas com mais idade. E como esse é um tema que precisa ser enfrentado pelo poder público, né? Para definir políticas públicas, inclusive para isso, não? Exatamente, é esse o objetivo do livro, né? A gente que está no Conselho dos Idosos, nós vamos nessa ponta discriminada que são os idosos, mas realmente você colocou algo muito interessante, ou você é novo demais ou você é velho demais, né? Quando você está no meio ali, seu tempo de vida útil... E esse meio passa rápido, e passa muito rápido, porque vão dar o quê? 15 anos aí? Então, como é que um país vai sobreviver se ele utilizar a sua fase produtiva em 15 anos, utilizar a fase produtiva de uma pessoa em 15 anos? Isso é impossível. Pois é, Sandra, é isso que eu estou me referindo, porque é o seguinte, você sai agora, essa situação inexoravelmente vai acontecer, né? O Brasil está preparado? Mato Grosso está preparado para essa situação? Nós não estamos preparados. O que falta? Qual que é o grande desafio? É isso que eu gostaria de saber. O grande desafio é a gente conscientizar isso do poder público, das ações de política pública, até a própria população. Porque eu preciso aí de um trabalho dos dois, né? No mesmo sentido. População também precisa, nós precisamos pensar no envelhecimento. O brasileiro não pensa. Você não faz economia. E não pensa em todo sentido. Não faz poupança, não faz nada. Não faz nada, Então é assim, o consumismo muito exacerbado, você não pensa, hoje você não está pensando nem mais na questão da sua habitação, né? Virou assim, não, aluguel enquanto eu conseguir pagar e vai embora. E do poder público eu preciso pensar que eu preciso ter calçada para essas pessoas mais velhas, porque o envelhecimento... Eu preciso ter transporte público decente. Transporte, porque calçada. As pessoas com mais idade não vão poder mais dirigir. Vão ter que abandonar o carrinho, vão ter que usar o transporte público, e o transporte público não é decente. O único objetivo do transporte público na Grande Cuiabá, por exemplo, é dar dinheiro para empresário. Não tem o segundo objetivo. Não tem objetivo. São questões que nós temos que enfrentar e convidar a população, conscientizar, né, as próprias pessoas sensibilizar para essa realidade, porque assim, nós estamos aqui cumprindo nosso papel fazendo a provocação, mas vem aí eleições e a gente precisa mudar o cenário, né? Mudar o cenário político e mudar a nossa conduta também. Então eu tenho que pensar que, puxa, em 20 anos eu vou ter 60. E qual é a sociedade que a Sandra quer para daqui 20 anos? Que passa no estalar de dedos, né? Então, estou pensando já na minha aposentadoria, estou pensando na minha própria saúde, que eu preciso permanecer ativa, eu preciso conseguir caminhar, eu preciso estar preparada fisicamente, psicologicamente, eu preciso abrir a minha mente para essa tecnologia toda, né? Quando eu cheguei aqui, eu até falei que a grande alegria do rádio era não ter a câmera. Agora a gente está transmitindo aqui já. Tá transmitindo pelo Facebook, pelo do blog. Pelo blog com imagem. Com imagens. Então, para mim isso já é radical. Eu adorava vir no rádio de camiseta, porque ninguém e ficava, né, a pessoa que tá te ouvindo aí no campo do imaginário, idealizando, né, de quem é aquela voz, quem é que tá falando. É uma mudança de paradigma. A gente tá
São muitas coisas. Eu preciso pensar então na parte física, eu preciso pensar na minha cabeça, como eu estou reagindo, eu preciso pensar na minha relação com os meus familiares. Vai ter pessoas mais velhas que vão precisar morar com seus pais também. Quando você partir de uma determinada idade, né, a própria condição física, você tem aí 90 anos, a gente chegar em 100 anos, 101, vão precisar ter um apoio, né? E eu estava lendo aqui rapidamente, né, porque eu recebi o livro agora. Eu estava lendo aqui a sua apresentação do livro quando você propôs uma comenda, né, em nome do Marechal Rondon, Cândido Barão da Silva Rondon. Isso, o conselho. Né? E fiquei impressionado porque eu considero o Rondon o maior herói. Aliás, Rondon é o maior herói brasileiro, né? E é sem dúvida o maior herói mato-grossense. E é a primeira instituição que coloca uma comenda do Marechal Rondon para agraciar as pessoas. Isso como é que quem que pode ser agraciado com a comenda Marechal Rondon? Você já tem esses critérios lá? Já, o ano passado, né, que nós fizemos a primeira edição do Prêmio Cândido Rondon, a gente homenageia uma pessoa em vida e uma pessoa em memória, e o prêmio concedido pelo Conselho, né, a gente foi analisar quem seria um idoso, assim, representante de uma postura, de uma conduta ativa, de um trabalho. E Cândido Rondon é extraordinária a história de vida dele, né? Repercussão não só nosso herói mato-grossense, nacional, e o mundo reconhece, né, a história de Cândido Rondon. Então, foi com muita alegria e quando nós olhamos que não existia ninguém ainda oferecendo essa homenagem, o conselho falou assim, não, é nosso papel e vamos homenagear. Então, ano passado teve a primeira edição, esse ano tem a segunda edição. Ele funciona, sai um edital e as pessoas fazem a inscrição de quem elas entendem que podem ser homenageadas, pessoas que trabalharam em prol da sociedade. Nessa próxima terça-feira a gente vai ter a entrega e nós vamos homenagear aí a Ana Marisa Panes do Rego. Ela é uma senhora que trabalha há 25 anos no Lar Cristão em Rondonópolis. Ela tem uma história de vida extraordinária lá de luta pelas pessoas idosas, um trabalho, né, beneficente, e é uma pessoa extraordinária e vai receber nossa homenagem. E em memória vai ser o Luiz Carlos Campos, também, que teve muitos artigos, escreveu muito em defesa das pessoas idosas aqui, trabalhou ali junto à UFMT, a professora Marilza. Então, assim, é um momento muito gostoso do Conselho do Idoso, porque é o nosso momento, a gente tem que fazer essa discussão, tem que trazer essa discussão para a sociedade. E para o lançamento do livro, que vai ser na terça-feira, é isso? O lançamento do livro vai ser na terça-feira, entre 14 e 17 horas, nós vamos ficar lá no período da tarde. A partir das 14 horas na OAB? 14 horas na OAB. E, além de você ir, participar da discussão, receber seu livro, você ainda vai poder fazer uma ação solidária. E além dos idosos, os jovens estão convidados também, né? Os idosos, os jovens, os adultos. Leva um pacote de fraldas geriátricas, que você troca o livro pela fralda geriátrica, né? E nós vamos doar essas fraldas depois nos hospitais para os idosos que estiverem mais necessitados. Alguém trata no livro do abandono dos idosos? Quer dizer, porque Darcy Ribeiro dizia uma frase assim: eu já andei esse país 1000 vezes, eu nunca vi uma vaca abandonada, eu já vi milhares de crianças abandonadas, né? Eu acrescentaria, e milhares de idosos abandonados. Tanto é que os abrigos estão cheios de idosos e abandonados com filhos. Sim. Pessoas que são... Tem família, né? Que tem família. Abandonados não é porque não tem para onde ir, abandonados mesmo, né? Alguém trata desse tema? A gente tem um artigo que... Eu cobro das minhas netas, olha, não me abandonem. As minhas netinhas me prometem que não vão me abandonar. A gente trata do abandono e aliado à violência, né? Que a maior parte da violência contra os idosos vem dentro dos seus próprios lares. Então a gente está discutindo também essa questão do abandono. Até hoje a Defensoria e o Ministério Público, a gente provoca o Ministério Público, porque nós temos que cobrar desses filhos, né? Isso existe até... Foi necessário, infelizmente, uma previsão legal
para que o filho não abandone o pai, né? É o dever dele de cuidar. Numa sociedade melhor construída com mais valores, eu acredito que não seria necessário isso, você ter uma legislação dizendo isso. Mas como a gente está num momento que exige transformação, vamos cobrar, né? A gente tem atuado até para fazer denúncias. Se tem família, tem que ter esse cuidado. Mas aí a gente vem tem toda uma preocupação também, porque quando você não tem essa construção ética e moral dos filhos para cuidarem dos pais, você tem que ficar atento para a questão da violência. E a violência que não é só física, né? Não é só o maltrato físico, deixar de alimentar, essa violência psicológica você tá aqui, você é um incômodo, você não tem condições de fazer nada, me dá aqui seu cartão. Isso aí é, assim, recorrente. Não, me dá aqui o seu cartão que você não consegue mais ir no banco sacar o seu benefício, a sua pensão. Então, assim, é um tema que a gente precisa discutir e envolver a sociedade mesmo. A minha preocupação, a preocupação dos conselheiros, é que a gente precisa fazer a provocação e envolver a sociedade nessa discussão. Não é só para o conselho ficar sentado. É preciso estabelecer uma cultura de proteção, né, aos idosos, porque realmente o Brasil, isso que o Antero falou do abandono, é uma realidade duríssima, né? A gente vê, você falou agora, a pessoa que vai ser homenageada lá em Rondonópolis. Recentemente eu tive a oportunidade de ir com a família da minha mulher passar uma tarde lá no Lar dos Idosos. A gente foi fazer o lanche da tarde com eles, enfim, incrível. Porque é muito carente, é uma instituição pública, enfim, e com muitas necessidades. E os jovens e os idosos ficam realmente abandonados, quer dizer, dependentes. São muito bem cuidados pelos funcionários, são uma dedicação impressionante, né? Mas são muitos idosos, é muita gente, né? E assim, um domingo e você não vê um parente, você não vê um neto, um filho, uma filha, né? Você não vê ninguém de fora, a não ser os funcionários lá cuidando deles. E a alegria que eles sentem quando vai alguém, porque a gente foi lá, fez cachorro quente e enfim, foi uma coisa muito bacana. E eles ficam assim, absolutamente extasiados, felizes, porque tem uma carência enorme. E o Brasil não tem a cultura de dar com exceção de claro que isso não dá para generalizar, mas assim, em regra, o sujeito idoso acaba tendo essa dificuldade. Como é que se vence, como é que se supera isso? É com muita educação, é com muita... com muito diálogo. Eu tenho cobrado a posição dos pais, sabe? De nós, da nossa geração, nós que estamos aqui. Olha que exemplo fantástico. Você foi com a sua família lá. E assim, eu visito o lar e quando você vai e participa, você vê que não foi você que fez o bem a eles. A recompensa que você tem. É bem isso mesmo. Você sai de lá. É bem o inverso, né? E a gente... Antes de conhecer, você fica naquela expectativa, mas eu vou lá, será que eu vou me sentir mal porque eu vou ver as pessoas abandonadas? A gente Ou fica será com que eu vou ser medo. bem recebido? Será que eu vou ser bem recebida, eu vou saber lidar? Então, assim, isso é uma experiência que a partir do momento que você vive, e aí isso eu não posso esperar, assim, tem muitos adolescentes que já têm essa proatividade, mas a obrigação é nossa, somos nós, de os cabeças a sociedade de família, toda, né? Nossa sociedade. Sandra, infelizmente nosso tempo acabou. Nós Os entrevistamos a idosos gente, são mas o nem futuro. Sandra Cristina Alves, né? Os idosos são o futuro. Terça-feira a gente vai mandar cobrir lá o encontro na OAB. Muito Sucesso nesse encontro. E a gente espera que muita gente vá lá, porque vai ser realmente assim um contato com o tema que está aí presente. O tema é do presente para resolver o futuro. Exatamente. Muito obrigado. E nós da mídia temos obrigação, né, Antero? De debater, de promover esse debate em todos os veículos. Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pela iniciativa.